Interculturalidade, ela é coisa do ser humano, do ser vivente. Essa é uma frase de André Baniwa, que é uma liderança do meu povo. E ele traz justamente isso. Eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. E isso não vai tirar da gente a nossa essência de existência. Porque no momento que eu tento apagar a tua existência como ser, isso não é mais interculturalidade. Isso sou eu repetindo o processo colonizador. Essa mudança, primeiramente, veio pela questão da perspectiva da saúde mental. Dentro dos meus atendimentos, eu nunca trago porquês, né? Porque o porquê não me importa nesse momento. Como eu trabalho com plantão psicológico, é uma área de urgência e emergência, né? Então é um atendimento emergencial. E se eu ficar perguntando por que você veio, por que você está aqui, a pessoa vai trazer mil e um motivos de por que está fazendo isso, né? Então eu mudo para o como. Como é para você vir até aqui, como é para você ser você e como é para você viver a vida que você vive, né? E aí até como a gente vai mudar isso, como a gente vai trabalhar isso. E é por isso que eu levo essa mesma perspectiva para os movimentos, justamente na perspectiva de a gente já sabe que existe uma falta de atenção, a gente já sabe que existe falta de material teórico, que não tem material suficiente para fazer estudos, mas tudo isso já vem sendo datado há muito tempo. Né? Muitas pesquisadores sempre vão dizer isso, não, é complicado trabalhar com povos originários, com povos indígenas, porque não tem dados. Porque não tem dados, não tem como fazer. Mas, e aí? Né? Não tem dados, isso se repete, e o que a gente vai fazer? Por isso que eu disse, né, como nós vamos trabalhar isso, como a gente vai idealizar, e como as pesquisas podem ser feitas, porque a maioria das pesquisas acontece da seguinte forma: eu, uma pessoa de fora, vou fazer uma pesquisa na comunidade, passo alguns dias lá, anoto tudo que eu posso e vou embora. E não volto mais com nada, com nenhum resultado, com nada de produtivo para a comunidade. E nem levando para a sociedade ver aquela comunidade da forma que eles enxergam o mundo. Mas é a minha forma, é como eu enxerguei eles. Né? Esse local que acontece bastante dentro dos pesquisadores de eles vivem dessa forma, eles são dessa forma, de acordo com o que eu fui lá e vi. Né? Então existe uma falta muito grande, de verdade, da entrevista de realmente consultar essas pessoas do que de fato elas querem, de como elas vão viver, de como elas querem viver, de como elas querem seguir a vida delas. E como a gente vai chegar até esses locais. Né? É aí que os movimentos sociais, eu digo do movimento indígena, trabalham. Porque nessa linha que a gente leva, como é para esse jovem ser quem ele é? Como é para ele atravessar o rio, ir para a cidade e fazer uma vida nova ali? Como é para ele deixar o povo dele para trás? Como é deixar a sua originalidade? Porque é o que acontece. E eu não estou falando que a gente deixa porque quer. Né? Eu falo de uma pressão social, de uma pressão que a sociedade impõe de que você não devia falar isso, você não, deixa o seu lado para trás. No momento em que você tem um telefone, no momento em que você tem acesso à internet, você deixa de ser quem você é. Isso é roubado e a tecnologia faz isso. E é aí que entra as redes de apoio formadas por jovens. Porque somos nós que entendemos os jovens, né? E ainda assim a gente sempre fala isso, mesmo trabalhando de jovem para jovem, existe uma diferença de entendimento. Existe um desafio geracional muito grande, né? Que os mais velhos não entendem o que a tecnologia faz. A tecnologia contribui ou não, né? Ela contribui sim, ela tem ajudado a gente a chegar em muitos lugares, mas ela também expõe a gente a um perigo muito grande. E eu falo de questões identitárias. Eu abro o TikTok, eu abro o Instagram, eu abro outras redes e eu não me vejo, eu não me reconheço. O que é vendido, o que é belo, o que é incrível não está ali. E quando eu tento fazer o meu conteúdo, as represálias são gigantescas de por que uma pessoa está fazendo isso, por que um indígena está fazendo isso, por que tu não está vivendo na mata a tua vida? Aí tá se colocando, não é mais indígena. Né? Então tem todas essas questões atravessadas aí, que é um roubo de identidade, na verdade, né? É um apagamento da sua identidade que só foi atualizado. Por isso que a gente fala que esse sistema foi criado, se manteve e se mantém hoje ainda. Mesmo com as tecnologias, mesmo com as informações, isso ainda se mantém. Então o como entrou justamente para isso, como a gente vai trabalhar e mudar isso que vem acontecendo todo esse tempo, que vem se repetindo. A gente sente uma dificuldade muito grande, que é justamente o que eu falei da falta de compreensão e de respeito, porque geralmente você vai fazer uma coisa que eu já escrevi, que eu já preparei, que eu acho que é certo para vocês fazerem.
para vocês alterarem o que vocês têm aí. Mas às vezes isso não é necessidade da comunidade, isso não é necessidade daquele povo ainda. A gente fala de política justamente por isso, porque qual é a necessidade que o meu povo tem agora? O que eles precisam fazer? A gente precisa de educação, a gente precisa de escola, a gente não tem escola nas comunidades. As escolas ficam longe, geralmente é uma escola, e aí as comunidades descem, né, atravessam o rio, vão se juntando e vão para aquela escola. E aí chegando numa fase de ensino fundamental, ensino médio, é preciso ir para o município ou para a capital, né? E isso tudo gera toda uma mudança na vida daquela pessoa, daquele jovem. E não existe rede de apoio para isso. As instituições maiores falham na questão de ter os dados, né? Como foi falado aqui mesmo, né? A gente não tem, a gente vê a precariedade dos dados, mas por que isso existe? Justamente porque o governo não chega até esses lugares e nem faz questão de chegar, né? E é nesse momento, nessas ações que a gente entra como órgãos da sociedade civil, né? De tentar ajudar nisso, de tentar mostrar essas realidades. Para isso foi feita a equipe de comunicação com jovens espalhados nas comunidades, porque a gente precisava que eles mostrassem o que estava acontecendo. Porque mesmo a gente, enquanto indígena, mas vivendo em contexto urbano, a gente também tem que entender que a gente está num lugar de privilégio, né? E entender que as pessoas que estão na comunidade têm uma outra realidade, outro segmento, e a gente precisa desse contato. Mas é muito difícil para a gente chegar, conversar com parceiros, com apoiadores e com o próprio governo, que diz que o sistema que vai funcionar no sul é o sistema que tem que funcionar no norte. E são realidades muito diferentes, muito distintas. Então, Bolsa Família, para você receber, você tem que estar com seu filho até os 5 anos estudando, ele tem que estar numa escola. Porque é assim que vai se manter o sistema de que está dando certo, né? E aí, como é que você vai estudar numa escola que não existe? Como é que você vai cadastrar uma criança que não tem acesso à escola? E eu falo isso na questão de comunidades, mas eu acredito que também na cidade exista isso, né? Uma criança que ainda não estuda, como que ela vai receber? Como que a família vai receber isso, então? Né? Fora a questão de diálogo, de conversa, de como chegar lá, o desafio da língua, porque geralmente se fala o português como segunda língua. Então, imagina uma pessoa que não entende, não fala direito, tentando se explicar, tentando pedir seus direitos. E não tem conhecimento nenhum de que existem direitos que garantem a segurança dessas pessoas. O nosso trabalho é justamente esse, né? Levar e fortalecer e mostrar e ensinar para uma menina de 18 anos o que é assédio. Porque ela não entende ainda, porque não sabe o que é o crime, não sabe que isso é criminalizado, né? E aí vem as questões de violência física, violência doméstica, né, que a gente leva, alcoolismo, drogadição, tudo isso acontece. Aí a gente vai levando a partir da promoção de direitos mesmo. Olha, é justamente no que eu falei também da interculturalidade. É que eu também tenho direito de aprender com você, assim como você vai aprender comigo. Então não existe uma preservação de eu não quero que você me ensine nada. Não, eu quero aprender. Eu quero saber, eu quero entender. E eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas também. E elas também vão me ensinar. Só que a gente vive num sistema que a gente sabe que ainda se mantém como colonizador. De que eu estou certo, eu vou te ensinar e tu não tem nada a me ensinar. E é aí que está o grande embate. É aí que está o grande desafio. Quando essas pessoas não entendem que a gente também tem algo a ensinar, que a gente também tem uma forma de fazer. Nossa forma de comunicar é diferente, nossa forma de fazer comunicação é diferente, né? E aí entra a questão das traduções. E é difícil fazer as traduções, porque tem notícias, tem situações médicas que são explicadas que a gente não tem palavras para isso, né? Então tem muitas palavras que nem se tem na língua indígena, se tem em português mesmo, e aí a pessoa fala tudo na língua e depois fala em português, porque não tem tradução para aquilo. Então são desafios grandes, né? Esse lugar de engajamento, ele é bem difícil de acessar. Hoje a gente tem uma movimentação maior sobre isso, devido aos movimentos sociais apoiarem bastante, né? E ainda assim a gente tem um desafio das próprias desafios internos de eu não entender que eu estou num local de privilégio porque eu estou aqui, entendeu? Mas eu também tenho a consciência de que daqui eu vou levar tudo que eu estou aprendendo para os meus jovens, para quem está comigo, para aprender. Porque eu podia simplesmente pegar todo esse protagonismo e me engajar nisso e esquecer a minha base. Esquecer a base do que vem sofrendo, do que vem acontecendo. Porque a gente tem isso dentro dos ativistas, né? Pessoas que são promocionais. Uma coisa que a gente evita muito e que a gente tem muito medo, até mesmo de dar apoio para algumas pessoas, é que essas pessoas consigam alavancar e virem as costas para o movimento. Virem as costas para quem realmente quis ajudar eles. E isso acontece bastante. Eu acho que não há um consenso do que é ciência, mas há um consenso do que é saber, do que são saberes, entendeu? Então existem diversos tipos de saberes diferentes, né? Eu tenho a vivência de vários povos, porque convivo com algumas pessoas de vários povos diferentes, e tu vai ver saberes muito específicos de medicina,
de formas de medicina, de formas de alimentação, que são saberes. São saberes, por isso que eu disse mais cedo, você é doutor aqui, mas quando você chegar lá, você não é. Eles são doutores, eles sabem o que está acontecendo. Trazendo de novo para a ciência, os mateiros e os indígenas que trabalham fazendo os roçados, conhecem a mata, são caçadores, eles chamam de mateiros. Quando o biólogo quer ir atrás de alguma coisa, de um fungo, de uma fruta, ele leva uma foto e mostra para essas pessoas, aí elas vão lá e levam ele até lá. E mostram e dizem o que é, o que faz, se é venenoso, se serve para comer. E aí o biólogo pega tudo isso, anota, leva, vai fazer o estudo e sai uma matéria internacional dizendo que ele descobriu um fungo novo, que ele descobriu um cogumelo comestível, que a ciência mostra isso e isso. O mateiro não é um cientista, então, de saber que isso vai acontecer, de saber que não pode comer aquilo, de que não pode pegar, que aquilo serve para veneno. Isso é ciência também. Eu acredito que não sejam suficientes para entender a sociedade em si, muito menos os povos originários, né? E eu acredito que existe um desafio muito grande, de novo, de a tecnologia é feita para quem? Entendeu? Feita para quem acessar? Para quem é feito isso tudo? É feito para a gente? Entendendo as nossas especificações? Entendendo que não tem rede de Wi-Fi na maioria dos municípios, que a internet ainda não chegou lá, né? E promover cada vez mais atualizações e não focar em expandir isso. A internet é uma rede mundial. Beleza, mas chegou a todos? Ela é democratizada a todos? Né? E eu acredito que não. Na minha experiência, eu diria que não. Mas que ainda não é suficiente, que tem muitos métodos, muitas coisas que ajudam sim. Que nos ajudam a dar notícias, que nos ajudam a comunicar, que ajudam a mostrar as realidades e o que está acontecendo. Né? E isso é o lado positivo, como eu falei. Mas também existe esse lado negativo de, será que realmente está feito para isso? Será que as pessoas vão conseguir entender bem e aprender? Como a tecnologia está sendo espalhada, está sendo expandida? Né? Essas perguntas de como isso vai ser feito é que realmente encaixam para a gente, mas é que acredito que as tecnologias têm ajudado, mas que ainda falta, eu acho que um pouco de base, falta um pouco de pé no chão para a tecnologia. A tecnologia hoje já está na inteligência artificial, né? E será que não está na hora dessa tecnologia do Wi-Fi, da rede de sinal de celular, chegar nesses lugares também? Né? Será que não há um investimento maior nisso também?